Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. Eu já queria aproveitar e pedir o seu like e também, se essa palavra te ajudar de alguma forma, você encaminha para os seus contatos, para que a palavra de Deus seja disseminada e chegue às pessoas. Oh, Senhor Jesus. Bem, irmãos, dando continuidade no livro que nós temos desfrutado ultimamente, que é 1 Coríntios, vocês não sabem, do irmão Ezamar. E dando continuidade, nós agora vamos para o segundo capítulo desse livro, e cujo título é Os Dispenseiros dos Mistérios de Deus. E como leitura bíblica, eu queria deixar para os irmãos aí 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Dentro desse contexto, nós somos dispenseiros de Deus e nós vimos que Cristo, Ele é a solução para todos os problemas da igreja. Se nós temos algum problema na igreja, se olharmos para Cristo, nós veremos que Ele é a solução para todos esses problemas. E isso é que Paulo deixa claro aos Coríntios. Na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Se olharmos para Cristo, se olharmos para o nosso Senhor diariamente, olharmos para a sua obra redentora, contemplarmos, experienciarmos o Senhor no nosso viver diário, mortificando a nossa carne, os nossos pensamentos, as nossas opiniões. Amados irmãos, os problemas na igreja irão terminar. E os nossos problemas também irão terminar. Tudo termina na cruz de Cristo. Toda a nossa angústia termina na cruz de Cristo. Todos os nossos problemas, todas as nossas diferenças, elas terminam na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela precisa ocupar a nossa mente. Cristo precisa ocupar a nossa mente. Ela precisa ocupar a sua mente. O que nós temos contemplado, o que nós temos experienciado, o que nós temos experimentado. Tudo, amados irmãos, que nós colocamos a nossa energia for fora de Cristo, tudo isso, toda a nossa energia vai ser gasta em vão. Porém, se nós colocarmos a nossa mente no Senhor, contemplarmos a sua obra maravilhosa, a sua obra redentora, Senhor Jesus, os nossos problemas vão acabar. O que tem ocupado a sua mente? O que você tem contemplado? O que tem prendido a sua atenção? O que tem prendido a sua atenção pode ser um problema para você. O que você está contemplando hoje pode ser um problema para você. E pode ser um gerador de problemas. Mas como nós colocamos a nossa mente para Cristo, nós contemplamos Cristo, a sua obra. Nós experienciamos Cristo no nosso viver diário. Nossos problemas vão acabar. Não é que os problemas irão sumir, mas nós vamos receber graça em tal medida que todos esses problemas vão ficar abaixo de nós. Não digo que experienciar Cristo é a ausência de problemas, não é isso. Mas os problemas, eles são resolvidos quando nós desfrutamos Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Quando nós olhamos o seu sacrifício. E isso é muito significativo. O Cristo crucificado aqui, ele é muito significativo.
Ele é muito eloquente. Não quer dizer apenas que a obra de Cristo foi feita, mas quer dizer também que você foi amado. Que a ira de Deus que estava sobre você, ela foi aplacada pela cruz de Cristo. Nós éramos escravos do pecado, do velho homem. Na cruz de Cristo nós fomos libertos de todas essas coisas. Olhemos para a cruz de Cristo. Senhor Jesus. E cada um de nós precisa de uma experiência fresca, viva, com Cristo e a sua palavra. Não basta apenas contemplar Cristo sem experienciá-lo na sua palavra, nas Escrituras. A Escritura nos revela que o seu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento, ele é o conhecimento, o relacionamento vivo com a palavra. Contemplando Cristo não somente na nossa experiência subjetiva de comunhão íntima, mas também no nosso desfrute diário da sua palavra. E não só da sua palavra escrita, mas também a sua palavra falada. O Senhor deixou para nós a palavra fundamental e a palavra profética. E isso, irmãos, nós vivemos a vida da igreja, nós temos contato com muitas riquezas. E isso é muito bom. Mas por outro lado é muito perigoso. Porque nós podemos nos acostumar com as riquezas que nós temos desfrutado e não dar o devido valor. O que o Senhor tem falado ultimamente para nós. E nós precisamos, para isso, nós precisamos de simplicidade. Nós precisamos perceber que nós nunca seremos sábios, nós nunca saberemos tudo. E pelo fato de admitirmos que não saberemos tudo, a tendência é que nós nos voltemos para o Senhor e abramos os nossos ouvidos para o que Ele tem falado para nós, por meio da sua palavra profética. Em 1 Coríntios 3,18, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Ou seja, se você se considera sábio, jogue toda essa sabedoria, dê espaço para que o Senhor continue falando com você. Abra as portas para que o Senhor continue falando com você. Porque quando nos considerarmos sábios e suficientes, o Senhor Ele não vai poder mais conseguir falar com você. Precisamos ter uma postura sempre de simplicidade e abertura com relação ao falar de Deus. Eu preciso estar aberto para falar novo de Deus, para falar atual de Deus. Se abra para que o Senhor possa falar com você. Não se considere rico demais, nem suficiente demais, nem sábio demais. Isso é um grande perigo. Porque você pode parar de ouvir o Senhor falar. Você pode tampar os seus ouvidos. E Deus pode se calar para você. Senhor Jesus. Tudo ao nosso redor, amados, é para o nosso bem. Tudo ao nosso redor, todos os acontecimentos ao nosso redor, tudo que nos sobrevém tem como um único objetivo, nos levar mais para Cristo. Tudo é para o nosso crescimento. Porque Deus nos quer fazer vencedores.
Deus quer nos amadurecer, quer nos tornar filhos herdeiros. Ele quer confiar as suas riquezas e os seus bens a cada um de nós. Mas para isso nós precisamos crescer ao ponto de herdar tudo aquilo que Deus tem e quer dar para mim e para você. Então, perceba aqui que tudo ao nosso redor, tudo que acontece conosco não é por acaso. Nada acontece na sua vida e na minha vida como filhos de Deus que seja obra do acaso. Tudo está sobre a mão poderosa de Deus. Então, o tratamento, ou seja, as situações que nos sobrevêm são customizadas. Ela é customizada para você, ela é customizada para mim. Porque o Senhor, Ele vai trabalhar em mim de uma forma, Ele vai trabalhar em você de outra forma. Ao invés de olharmos para as situações e murmurarmos, a atitude mais sensata seria perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através dessa situação? O que o Senhor quer trabalhar em mim através dessa situação? O que o Senhor quer expor em mim através dessa situação? Todas as coisas são para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas, e essas todas as coisas aqui, são incluindo coisas boas e coisas ruins, elas cooperam para o bem, para o seu bem, para o meu bem. Muitas vezes nós temos uma perspectiva incorreta das coisas. Nós achamos que a situação em si é só para sofrimento. Pode causar sofrimento, mas o objetivo final não é esse. O objetivo final é fazer com que você cresça em vida. É tornar de você um vencedor e uma vencedora. Perceba que tudo ao nosso redor é para nos tornar vencedores. Todas as situações, todas, sem exceção. Ao invés de reclamarmos com relação à igreja, os irmãos responsáveis, os irmãos que nos rodeiam, os nossos cônjuges, os nossos filhos, aproveitemos toda a situação para ganhar mais de Cristo, para nos aprofundar, para nos arraigar a Cristo. O que você e eu precisamos é aprofundar as nossas raízes em Cristo. Nós precisamos ser radicais nesse sentido. E radical na etimologia, é para você ser profundo. Você se aprofundar no seu relacionamento com Cristo. Quando isso acontecer, irmãos, nós iremos perceber que todas as coisas o Senhor arranjou de maneira maravilhosa para que sejamos vencedores. Todas as provações são para a nossa aprovação. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que a progressão, amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
você ama a Deus, você foi chamado segundo o propósito dele, todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem. Para quê? Qual o intuito? No versículo 29, porque ele está falando desses daqui, que amam a Deus, e que as coisas cooperam para o bem deles, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, tudo o que acontece é para que você tome a forma de Cristo. Ao invés de reclamarmos, olharmos sempre o copo meio vazio. Comece agora a fazer um exercício de ir ao Senhor, buscar mais dele, contemplá-lo, criar raízes, se arraigar nele. Aí você vai perceber que todas essas situações são para te tornar conforme Cristo. Tomar a forma de Cristo. Isso é maravilhoso. Senhor Jesus, nós não somos apenas filhos e servos de Deus. E, como servos, nós temos um aspecto maravilhoso, que é ser despenseiro dos mistérios de Deus. Deus, Ele é extremamente rico. Ele é insondavelmente rico. É impossível nós mensurarmos o quão rico Deus é. Só que toda essa riqueza estava nele. E estava longe do homem. Após a queda, o homem se distanciou de Deus. E todas as riquezas e tudo aquilo que Deus é, estava oculto ao homem, estava separado do homem. Mas Deus, Ele amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu o seu Filho. João, capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um dos tesouros que Deus tem para mim e para você. Só que essa vida eterna estava vedada ao homem. E o que Deus fez? Deus, Ele colocou toda a sua riqueza no seu Filho. E deu o seu Filho para mim e para você. Cristo, Ele é a plenitude, ou seja, Ele tem tudo o que Deus é nele. Tudo que Deus é, todas as riquezas de Deus estão nele. E essas riquezas aqui, elas são insondáveis, são imensuráveis. Efésios capítulo 3, versículo 8 nos diz isso. Senhor Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Toda a riqueza que estava em Deus, ela foi depositada em Cristo. Para que você e eu possamos ter acesso a essas riquezas insondáveis, intermináveis, imensuráveis. Ó Senhor Jesus. E essas riquezas que são insondáveis, elas estão em Cristo. Ela está em Cristo. Só que essas riquezas, elas precisam ser dispensadas. Elas precisam ser distribuídas para
para aqueles a quem Deus chamou. Para aqueles que Deus predestinou. Para aqueles que Deus justificou. E como isso se dá, amados? Cristo precisa de despenseiros, ou seja, aqueles que dispensam, aqueles que levam, aqueles que apresentam, aqueles que distribuem essas riquezas que estão disponíveis para o homem agora. Todas as riquezas de Deus estão disponíveis para você e para mim. E para aqueles a quem recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Para aqueles que creram. Não só a vida eterna nós herdamos, amados. Nós herdamos muitas outras riquezas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E esses dispenseiros de Deus, eles levam o mistério de Deus. Ou seja, aquilo que estava oculto em Deus, todas essas riquezas elas estavam depositadas e ocultas em Deus. Senhor Jesus, ele estava escondido, ele estava indisponível ao homem. Esse mistério que estava ali em Deus é o seu Filho, é Cristo. Esse mistério que estava oculto é Cristo. Cristo é a plenitude de Deus. É a imagem exata do seu ser. Quem olha para Cristo, olha para Deus. E a plenitude aqui é todos os atributos de Deus estão contidos em Cristo. Todas as riquezas que Deus possui estão contidas em Cristo. Senhor Jesus. Colossenses. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 2:9. Portanto, nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo o que Deus é está habitando corporalmente em Cristo. Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Então, tudo o que Deus tem, Ele colocou em Cristo. E Cristo, Ele também dispensou isso para a sua igreja. Nós vimos que o mistério de Deus é Cristo. E qual é o mistério de Cristo? É a igreja. E nós somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. E qual o mistério da vontade de Deus? O mistério da vontade de Deus é a igreja. O que estava oculto no coração de Deus era produzir a igreja. É por isso que Ele deu o seu Filho
unigênito, para que ele produzisse a igreja. Qual era? O Senhor fala que ele veio fazer a vontade do Pai. Qual era fazer a vontade do Pai? É gerar a igreja. A igreja é gerada a partir da obra de Cristo, em que ele morreu pelos pecadores e gerou a igreja, para que ele pudesse entrar e dispensar suas riquezas a cada um dos seus escolhidos, a cada membro da igreja, a cada membro do seu corpo. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. 3:3-10. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Resumindo, o mistério de Cristo, que estava oculto das gerações, dos séculos, foi revelado aos seus santos. E que mistério é esse? A igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus. E essa igreja ela precisa se tornar conhecida. Senhor Jesus. O mistério foi revelado, a igreja foi revelada. E é na igreja que o Senhor dispensa suas riquezas insondáveis. É na igreja onde os seus filhos são supridos, são conformados à sua imagem. Oh Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Só que tudo que foi dispensado à igreja nos foi confiado. Esse mistério que era mistério para nós, hoje não é mais mistério. Foi revelado para nós. Não pode parar em nós. Essas riquezas insondáveis não são apenas para parar em nós, mas são para ser dispensadas. Oh Senhor Jesus. Elas precisam ser distribuídas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, essas riquezas elas precisam chegar às pessoas que ainda não obtiveram a revelação. Ainda é um mistério para elas. E nós, como dispenseiros que somos, temos que levar essa revelação, essas riquezas insondáveis até essas pessoas. Oh Senhor Jesus. Mas nós, como
dispenseiros, nós precisamos nos aprofundar em Cristo. Nós precisamos desfrutar das suas riquezas insondáveis, nos aprofundarmos nele. Quanto mais profundidade nós tivermos, quanto mais profundo nós formos, mais riquezas nós poderemos distribuir para os irmãos, para os familiares, para as pessoas que estão ao nosso redor. E perceba aqui que os mistérios, nós dispensamos as riquezas de Cristo. Não somente o evangelho inicial, que também é um mistério, mas tudo aquilo que Deus tem de riqueza para o seu povo, para a sua igreja, se nós nos aprofundarmos nele, nós poderemos levar para os irmãos, levar para o seu corpo os nutrientes que eles necessitam, para que possam crescer em vida, para que eles possam ser supridos. Você e eu, nós temos uma obrigação que pesa em nós. Nós somos despenseiros. Se algo foi revelado para você, não pode ficar só em você. Você precisa dispensar. Você precisa distribuir para as pessoas que estão ao seu redor. E é o contrário do padrão humano. No padrão humano, quanto mais nós juntarmos, mais ricos nós ficaremos. Mas no padrão divino, quanto mais nós distribuirmos, mais rico nós ficaremos. Então, não retenha para você aquilo que Cristo revelou. Distribua para os irmãos, para os amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Ó Senhor Jesus Cristo. E o mistério que estava oculto, ele se manifestou em nós. Senhor Jesus. Aí cabe uma pergunta aqui. Você é alguém que revela esse mistério? Se manifesta em você esse mistério? Ou você trata de ocultá-lo? Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos de 26 a 28. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Esse mistério ele foi revelado a você e a mim. Mas as pessoas veem Cristo em você. O que eu digo aqui, irmãos, não é para nós cairmos num conceito de que, como é que as pessoas vão reconhecer Cristo se elas não sabem quem Cristo é? Mas elas podem reconhecer que há algo diferente em você. E isso pode ser Cristo sendo manifesto no seu viver diário. Com a sua esposa, com seus filhos, com os irmãos, com seus familiares, com as pessoas que trabalham juntamente com você. As pessoas têm visto mais Cristo ou visto mais você? Têm visto mais a mim?
Ó Senhor Jesus Cristo, nós somos vasos de barro. O que está dentro de nós é um tesouro. E o que é valioso não é o vaso, mas o tesouro que está dentro do vaso. As pessoas têm visto apenas o vaso, ou você tem dado a oportunidade de elas verem o tesouro que habita dentro de você? E como é que eu vou fazer isso? Apesar de ser simples, não é fácil. Por que é simples? É simples pelo fato de, se você desfrutar do Senhor, contemplar o Senhor, você vai expressar o Senhor. Nós somos aquilo que nós comemos. Mas não é fácil. Você tem uma escolha diária a fazer, que é se voltar para Cristo. É simples, mas não é fácil. Então, aí nós voltamos. Então, tudo o que acontece ao nosso redor, o que tem acontecido hoje, nos leva para Cristo, nos afasta de Cristo. Nós vimos que, se olharmos pela lente correta, nós iremos perceber que tudo ao nosso redor é para o nosso bem e é para nos levar para Cristo, para nos fazer arraigar a Cristo. Mas se eu olho pela lente incorreta, eu vou me afastar de Cristo. Aí o que as pessoas vão ter contato? Vão ter contato com o vaso de barro e não com o tesouro que está dentro desse vaso. Você e eu, nós temos um tesouro dentro de nós. Possamos expressá-lo, que as pessoas contemplem o que tem dentro de nós e não o que está fora. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, os ministros de Deus, eles têm algumas características. Você é um filho de Deus, mas você tem sido um dispenseiro de Deus. Você dispensa, ou seja, você distribui as riquezas de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Aquilo que te foi revelado, você revela também ou você oculta? Para que você seja um dispenseiro útil, tem alguns pontos aqui que a gente precisa observar. Primeiro, você é grato pela obra que Deus realizou em você? Se você for grato pela obra que Deus realizou em você, você vai querer que essa obra seja realizada nas pessoas que você mais ama. Outra coisa, você ama a Deus ao ponto de se preocupar com o que Ele se preocupa? Você é maduro o suficiente para poder se preocupar com o negócio de Deus? Com as coisas de Deus? Com o empreendimento de Deus? Você tem tal compromisso com Deus e com os homens? Se a você foi revelado, amado irmão, você tem obrigação de levar esse evangelho que foi revelado para você, essas riquezas que foram dispensadas para você, você deve levar as pessoas que estão ao seu redor. Porque você sabe qual é a vontade de Deus. Nós vimos na Escritura que aquele que há muito foi revelado, há muito será cobrado. Há muito que é dado, há muito será cobrado. O pouco que é dado, pouco será cobrado. Aquele que recebeu muito
e não fez a vontade do seu Senhor, ele receberá muitos açoites. Mas aquele que não fez porque não sabia, receberá poucos açoites. E você, como alguém que recebeu tal revelação, você sabe da vontade de Deus, você tem um compromisso com Deus, um compromisso com os homens. As características de um despenseiro. 1 Coríntios 4, versículo 2. Senhor Jesus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você tem sido fiel? Fiel é entregar aquilo que você recebeu. Se eu recebi pouco e eu entrego pouco, eu estou sendo fiel ao que me foi confiado. Mas, se você recebe muito, você também tem que dispensar muito. Porque a você foi confiado muito. Lembremos da parábola dos talentos. Cada um recebeu um talento de acordo com a sua capacidade. Nós vimos que lá, só para resumir, tem um servo que recebeu 5 talentos, um recebeu 2 e outro 1. 5 talentos ele foi fiel. O de 2 talentos ele foi fiel. Por quê? O que ele recebeu, ele negociou. Ele dispensou. O que recebeu um talento, ele não fez nada, ele não distribuiu esse talento. O que aconteceu? Ele foi infiel. Se ele tivesse negociado esse um talento e ganhasse outro talento, ele seria considerado fiel. Fidelidade aqui não quer dizer, não está relacionado com quantidade, mas sim, se eu recebi pouco e eu distribuí pouco, eu estou sendo fiel. E você tem sido fiel? Outra característica, a segunda característica, suportar críticas. No versículo 3 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. Ou seja, Paulo aqui ele estava sendo criticado, e ele era muito criticado, mas ele suportava isso por quê? Porque, amados irmãos, ele era fiel. Ele foi fiel ao seu chamamento. E ele percebia que todas as coisas que aconteciam e sobrevinham para ele era para o seu bem. As críticas, nós precisamos receber as críticas e ir diante do Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, de fato eu tenho errado nisso? Se você tem errado nisso, se arrependa. É a oportunidade que você tem para você se arrepender. Se arrependa. Comece de novo, tenha um novo começo. Mas se essas críticas, você vai diante do Senhor e elas não têm fundamento, continue fazendo a obra de um evangelista, de um dispenseiro de Deus. Terceira característica, servir ao Senhor com temor. Ou seja, como você trata com relação às coisas de Deus. Como você lida com as coisas de Deus. Isso aqui eu digo com relação aos irmãos também. Não só com relação às coisas, com serviços, mas com as pessoas. Você tem temor? Porque quem vai julgar você é o Senhor. E o Senhor, Ele é justo.
Versículo 4, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, ao servir o Senhor, eu tenho que ter muito cuidado. Porque eu estou lidando com os irmãos, com as pessoas por quem Ele morreu, quem Ele acolheu. Eu preciso ter muito cuidado ao tocar na igreja, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. É a esposa de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Como você tem tratado a noiva de Cristo? Senhor Jesus. Quarta característica. O nosso viver, ele não pode ser apenas teórico, mas nós precisamos ter um viver que evidencia a palavra. Amados irmãos, nós somos falhos, porém, nós não podemos ter um viver que contradiz aquilo que nós cremos. O nosso viver, ou seja, eu não posso viver em contraponto àquilo que eu creio. Eu preciso me parecer cada vez mais com a palavra de Deus. Eu preciso ser conformado cada vez mais a Ele. Não só apenas saber quem Ele é, o que Ele fez, mas principalmente ser quem Ele é. Aí você pode, e eu, podemos olhar assim e falar, mas é impossível. É impossível nós sermos como Cristo é. Nós somos como crianças pequenas tentando manter o mesmo passo ou pisar nas mesmas pisaduras de alguém muito maior do que nós. Se você olhar para essa figura aqui, você vê que uma criança nunca vai conseguir andar no mesmo passo, pisar nas mesmas pegadas. Mas por que essa criança continua tentando? Porque ela quer se parecer com essa pessoa maior. Em analogia aqui, o Senhor. Porque se olharmos, eu não consigo, eu vou parar. Se você para, a distância entre nós e o Senhor, ela vai aumentar. Por mais difícil que seja, impossível caminhar no mesmo passo que Jesus, que o Senhor, como crianças, mas ao passo que Ele vai andando e eu vou nas minhas dificuldades, buscando Ele, buscando estar perto dEle. Amados irmãos, quando nós crescermos, nós vamos ficar muito próximos dEle. Nós vamos andar como Ele anda, como Ele andou. Jesus é o Senhor. Quinta característica. Ele não se apoia, esse dispenseiro não se apoia na sua capacidade humana. Ele não serve a Deus porque ele se acha capaz de servir a Deus. A sua capacidade, ela pode ser usada por Deus, mas ela não é a fonte do poder de transformação. Ela não é a fonte do poder do Evangelho. Ela é apenas um instrumento que Deus pode usar ou não. Um exemplo disso, Moisés. Moisés, ele era poderoso em palavras e obras. Mas toda essa capacidade que ele tinha, todo esse poder que ele tinha, ele passou 40 anos de deserto para ser provado, para passar pela morte e ressurreição, para que ele não confiasse mais no poder e na sua capacidade, mas confiasse no Deus que ressuscita os mortos. No Deus que tem o poder ilimitado.
no Deus que pode tirar o seu povo do Egito pela sua própria mão e não pela mão de Moisés. Em contraponto a isso, e também você não pode se apoiar na sua falta de capacidade para não servir ao Senhor. Isso não é desculpa. Deus escolheu você. Deus confiou algo a você. Deus confiou algo a mim. Eu não posso me excusar-se porque eu não tenho capacidade. Eu preciso experimentar a Deus de tal forma que eu confie apenas nele. E se o Senhor puder usar a capacidade que Ele nos deu a oportunidade, Ele vai usar. Mas isso não deve ser onde nós devemos nos apoiar. Eu tenho que me apoiar somente em Cristo. Sexta característica. Não desprezar o falar dos irmãos que estão à nossa frente, não falar profético. Os versículos de 6 a 8 do capítulo 4 de 1 Coríntios. Paulo, ele fala aqui que nenhum é alguma coisa, nem outro é alguma coisa, mas é o Senhor que efetua a obra. Eles são instrumentos por quem Deus passa para poder chegar ao seu povo. Paulo foi um instrumento. Então, não considere instrumento, mas considerem a palavra. Considere o falar, a fonte do falar. Qual é a fonte do falar? A fonte desse falar é Deus. Então, meu irmão, considere esse falar. Não despreze esse falar. Por mais que saia da boca daquele irmão que você não gosta, daquela pessoa que você não gosta. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 8. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido? Já estás fartos? Já estás ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Não se sinta sábio demais. E não limite o falar do Senhor a apenas um instrumento, a apenas um vaso. Perceba o falar do Senhor por meio do vaso que Ele utilizar. Não despreze o falar do Senhor. Não feche os seus ouvidos. Senhor Jesus. Sétimo, intimidade com o Senhor. Sétima característica, intimidade com o Senhor. Por que você precisa de intimidade com o Senhor? Quando você tem intimidade com o Senhor, você conhece o que Deus ama e o que Deus odeia. O que Deus faria naquela situação. Porque você tem intimidade com Ele. Você sabe o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Então, isso nos guarda de fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus porque nós não sabemos quem Deus é, qual é a sua vontade. Nós não temos intimidade suficiente com o Senhor. E perceba aqui, para que você tenha intimidade, você precisa pagar um preço. Você tem que fazer uma escolha.
quando você diz sim para o Senhor, você diz não para todas as outras coisas. É como no casamento. Quando eu me casei com a minha esposa, eu disse sim para ela e não para todas as outras. A nossa escolha gera uma renúncia. Quando eu digo sim para o Senhor, eu estou dizendo não para todas as outras coisas, inclusive para o meu velho homem, para o meu ego, para mim mesmo. Você está disposto a dizer não para você e sim para o Senhor? Senhor Jesus, 8ª característica. Precisam estar dispostos a sofrer para poder gerar vida. Nós somos vasos. Eu preciso tomar a cruz. Para que o que seja evidenciado seja o que está dentro de mim e não o que está fora. O que tem de precioso nesse vaso é o seu conteúdo, não o seu material. O que está dentro dele que faz esse vaso valoroso. E não o barro com que ele foi feito, mas sim o tesouro que foi depositado nele. Ó Senhor Jesus. E para isso, eu preciso tomar a cruz. Para quê? Para que o poder seja de Deus e não meu. Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Senhor Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, eu preciso ser o grão de trigo que morre, para que possa gerar vida. Oh, Senhor Jesus, o quanto nós temos morrido, o quanto eu tenho morrido, o quanto você tem morrido, para que a vida possa ser gerada, para que o poder manifesto seja de Deus e não de nós. Lembre-se que o que tem de precioso em nós é o que está dentro, não o que está fora. Oh, Senhor Jesus. Outra característica: ser louco por Cristo. E aqui, o que é ser louco por Cristo? Ser louco por Cristo aqui é não confiar em si mesmo, não confiar no poder humano, na capacidade humana. Porque o que nós decidimos ver e anunciar, Cristo crucificado. O que é a nossa sabedoria? Cristo. O que é o nosso poder? O que é a sabedoria de Deus? O que é o poder de Deus? É Cristo. O Cristo crucificado. A obra em que nós nos baseamos, o que nós nos apoiamos, é na obra de Cristo, é tudo que Ele fez. Para que nós sejamos úteis ao Senhor, nós precisamos ser débeis, fracos.
para que Ele possa manifestar o seu poder. Senhor Jesus. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Nós somos considerados pelo mundo débeis, fracos, desprezíveis. Por quê? Porque a nossa esperança não está nessa terra, não estão nessas coisas, nas coisas dessa terra. Nossa esperança está no Senhor. Nós não confiamos na sabedoria humana, nem no poder humano. Nós confiamos somente em Deus. Somente em Cristo. Você quer experimentar o poder de Deus? É necessário que você seja fraco. É na nossa fraqueza é que nós temos a oportunidade de desfrutar do poder de Deus. Senhor Jesus. E última característica. Ser como pais. Cuidar dos santos como filhos. E não como donos. Qual é a nossa preocupação com os irmãos? É uma preocupação de pai. Um pai, ele admoesta. Um pai, ele exorta. Mas qual é o intuito da exortação? Não é exposição. Mas é para que os filhos percebam suas falhas, se voltem para o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, de 14 a 15. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Olha o coração de pai aqui de Paulo. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Ou seja, mesmo que eles tivessem muitos mestres, muitos tutores, eles não teriam muitos pais. Aqueles que cuidam, aqueles que admoestam, não para envergonhar, mas é para fazer com que eles se voltem para Cristo. Senhor Jesus. E por fim, amados, 4 lições finais para o dispenseiro de Deus. Primeira lição: andar em união com Deus. Paulo, ele tinha intimidade tal com o Senhor que ele podia falar aquilo que Deus não tinha dito antes. E Deus, ele chancelava. Porque Deus reconhecia que aquela palavra ali era a sua vontade. Então ele tinha intimidade com Deus, ele investia tempo na intimidade com Deus. Ele buscava a face do Senhor. Ele buscava conhecer a Cristo de maneira subjetiva, de maneira viva. Não como alguém que busca um manual, conhecer as questões técnicas, mas conhecer as questões subjetivas. Senhor Jesus. Segunda lição. O reino não consiste em palavra, mas em poder. Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Romanos,
capítulo 14, versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Amados irmãos, o nosso viver não é para nós. Ou seja, a forma que nós vivemos aqui não é para expressar o nosso poder. No nosso viver diário, qual é o poder que está sendo manifesto? Qual é o poder que está sendo expresso? É o seu, é você, ou é Deus? É o poder de Deus? Porque você não vive mais para você mesmo. Ou seja, o poder, ou seja, as suas ações não precisam expressar você, elas têm que expressar a Deus. E o nosso viver não é apenas teórico, não é só apenas palavra, mas é poder, ou seja, as pessoas precisam evidenciar o poder de Deus em nós. As pessoas precisam ver o poder de Deus em nós. Nós dissemos, nós podemos ser muito poderosos, mas qual é a fonte desse poder? De onde esse poder emana? De você ou do Senhor? O poder do Evangelho precisa emanar de mim, de você. Senhor Jesus. Outra lição. A presença do dispenseiro, ele tem poder para mudar a situação da igreja. Não só da igreja. O ambiente ao nosso redor. É como se havia um ambiente cheio de treva, totalmente escuro. E aparece uma luz ali, você mudou todo o ambiente. Que sejamos luz. A sua presença, ela precisa impactar o ambiente de tal forma que as pessoas possam ver o poder de Deus ali sendo expresso. E a luz de Deus ali brilhando. Você é apenas um vaso de barro. O poder e a preciosidade está dentro de você. E por último, esse dispenseiro precisa ser espiritual. Além de um relacionamento íntimo com Deus, ele precisa ser espiritual. Ele precisa usar o Espírito. E uma pessoa que usa o Espírito, ela é equilibrada, ela é ponderada. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 21. Que preferis? Ir a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Quando nós vamos até os irmãos e até as pessoas, como é que você vai? Você é espiritual? Você é manso? Você vai com amor? Ou você é carnal? Você vai com vara? Amados irmãos, para ser um dispenseiro útil nas mãos de Deus, nós precisamos ser espirituais. Nós precisamos usar mais o nosso espírito, ter mais comunhão com o Senhor, nos voltar mais para Ele. Amém? Graças a Deus, possamos, amados irmãos, aprender lições e permitir que as riquezas de Deus sejam dispensadas através de nós. Sejamos despenseiros fiéis dos mistérios de Deus. Amém? Muito obrigado. Se você
foi ajudado de alguma forma com essa palavra, compartilhe. E não se esqueça de deixar o like aí para nós, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até uma próxima oportunidade. Amém.